Romanos capítulo 8, nós vamos ler os versos 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Amém. Vamos orar. Senhor, eis aqui a Tua palavra, e ela é santa, ela é poderosa. Eu peço que o Senhor fale com o Teu povo nessa tarde, ou por aqueles que estão vendo essa mensagem posteriormente, Senhor. Nos ajuda na nossa fraqueza, Espírito Santo, que nós possamos orar segundo a vontade de Deus e que também possa pregar a Tua palavra segundo a Tua vontade. É o que nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, oração é algo inerente ao ser humano, não é? Culto, oração, adoração. Todas as pessoas no mundo, de alguma forma, elas oram, elas adoram e elas cultuam também. Mas nas Sagradas Escrituras nós aprendemos o que é a verdadeira oração. O que é a oração que o nosso Deus exige de nós. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa tarde, através desse texto. O que é a oração? O que é a verdadeira oração? O nosso breve catecismo, o Catecismo de Westminster, na sua pergunta 98, é exatamente essa: o que é a oração? E a resposta é: a oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes com sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento de suas misericórdias. Então, de forma bem resumida, bem sintética, isso seria a oração. Um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus conforme a sua vontade, com perdão dos nossos pecados em nome de Cristo e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Esse texto que nós lemos, os versos 26 e 27, está inserido num contexto que nós poderíamos chamar a vida no Espírito. O que significa viver no Espírito Santo? A partir do versículo 14, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então todos aqueles que são cristãos, todos os crentes, todos aqueles que professam sua fé em Cristo, todos aqueles que são de fato cristãos, conforme afirma as Escrituras, são guiados pelo Espírito Santo. Isso é muito interessante. Nós não somos apenas capacitados pelo Espírito Santo, mas nós somos guiados pelo Espírito Santo, ou pelo Espírito de Deus, e somos filhos de Deus. No verso 15 do mesmo capítulo, do capítulo 8, Paulo diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Então, é esse Espírito que aplica em nós a salvação, que nos faz nos achegarmos a Deus e chamá-lo de Pai, Abba, Pai. E aqui Paulo usa o termo do aramaico, aqui, o Abba, né, num sentido de intimidade, proximidade. Mas não é uma intimidade, irmão, sem reverência, sem temor, pelo contrário. É uma intimidade que nos faz chegar com ousadia ao trono da graça de Deus, mas com uma santa reverência, com temor e tremor. Então não é simplesmente um paizinho ou um papaizinho, mas é uma intimidade profunda que nos faz chegar a Deus com uma santa intimidade reverente. Abba, Pai. Nós podemos nos achegar diante do trono da graça de Deus. Nós temos acesso a Deus por intermédio de Cristo.
E quem nos conduz a esse maravilhoso, bondoso Deus é o seu Santo Espírito. No verso 16 ele continua dizendo que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Vejam, então nós somos guiados pelo Espírito de Deus, e esse Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós podemos nos achegar a esse Pai que é bondoso e é misericordioso. Sim, com santa reverência, sim, com temor e tremor, mas nós podemos e devemos nos achegar a esse Deus sabendo que Ele está pronto para nos abençoar, que Ele nos ama, que Ele é pronto para nos dar aquilo que nós ansiamos segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Então Paulo está nos ensinando que esse espírito de adoção, nós somos filhos por adoção, fomos adotados por Deus, não é? O único filho unigênito, eternamente gerado e não criado é Cristo. Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Mas nós também somos filhos de Deus, não por geração, mas por adoção. E Paulo no verso 17 conclui este argumento dizendo que se então nós somos filhos, nós também temos direito à herança de Deus e somos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, tudo o que Cristo trabalhou e conquistou, nós também temos direito a essa gloriosa e maravilhosa herança. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de tratar, baseado nesse texto a partir do verso 26, é que a nossa oração, irmãos, em primeiro lugar, ela é uma atitude, é uma ação que é trinitária. Nós oramos ao Pai por intermédio do Filho, através do Espírito Santo. Sem o auxílio do Espírito Santo, que é uma das pessoas da Trindade, igual em poder, igual em glória, igual em santidade, da mesma substância, da mesma essência do Pai, da mesma essência do Filho, a Ele nós devemos a mesma honra, a mesma glória, o mesmo louvor e a mesma adoração que nós devemos ao Pai e nós devemos ao Filho. Esse Espírito nos conduz e nos ajuda nas nossas orações. Portanto, eu repito, nossa oração é uma atitude trinitária, não apenas a nossa salvação. Nós sabemos pela palavra de Deus que a nossa salvação é também uma ação trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrem-se, irmãos, um único Deus verdadeiro, mas três pessoas distintas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos como filhos de Deus, então, conforme Paulo afirmou aqui nos versículos anteriores de 14 a 17, como os filhos de Deus, nós temos acesso a essa herança, e também nós temos dois intercessores divinos, duas pessoas da Trindade. Que privilégio, que maravilha! Cristo é o nosso intercessor, o Filho. Ele intercede por nós junto ao tribunal nos céus. Lá em Hebreus capítulo 7, verso 25. 1 João capítulo 2, verso 1. Então nós temos o Filho que intercede por nós. Nós só estamos de pé, irmãos, hoje, porque Cristo intercede por nós. Isso também está lá em Isaías capítulo 53. Mas além do Filho que intercede por nós, os seus filhos, os seus eleitos, nós temos também o Espírito Santo, que é o nosso intercessor em nossos próprios corações. Então, das três pessoas da Trindade, nós temos pelo menos duas aí que intercedem pelos filhos de Deus, por nós que somos os seus santos. Cristo no tribunal dos céus e o Espírito em nossos corações, que nos conduz aí até a presença do Pai. Por isso que Paulo vai dizer, também o Espírito, da mesma forma, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Então, primeiro ponto, a nossa oração é uma atitude, é um ato trinitário. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos na nossa oração.
Mas o segundo ponto é que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, exatamente por causa da nossa fraqueza. E aqui Paulo não está falando da fraqueza apenas no sentido do desânimo, ou da falta de vontade de orar, ou da fome, ou do frio, ou do calor excessivo. Não é esse tipo de fraqueza. É a fraqueza que nos impede, por causa do pecado, de nós nos achegarmos a Deus, de nós sequer termos vontade de orar. Irmão, sem a ajuda do Espírito Santo, nem vontade de orar nós temos. Nem que venha a pior de todas as necessidades. Sem o auxílio do Espírito Santo, nós não temos sequer a vontade, o desejo de orar. E mais, Paulo vai dizer ainda que porque nós não sabemos orar como convém. E saber orar como convém é que nós, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós não sabemos o que orar. Nós não sabemos como orar. Nós não sabemos a maneira de orar. Nós precisamos da ajuda do Espírito, porque é o Espírito que vai nos ajudar. Como nós devemos orar? O que nós devemos orar? Que tipo de oração o Pai vai ouvir? Quais são as palavras? Quais são as sentenças? Que tipo de pedido é recebido por Deus, o Pai, e é atendido? Sem o auxílio do Espírito, irmãos, isso é impossível. Então é por isso que o Espírito Santo nos ajuda a orar como convém, porque nós não sabemos. Então, na oração verdadeira, na oração que o Pai aceita e recebe, essa é uma oração, irmãos, que é mediada por Jesus Cristo, o Filho, mas que é auxiliada, tem ajuda, a força motriz da oração verdadeira é o Espírito Santo. E todo cristão é habitado pelo Espírito Santo. Isso fica muito claro nesse texto. Todo verdadeiro cristão é filho de Deus por adoção, porque é habitado pelo Espírito, foi regenerado pelo Espírito, foi capacitado pelo Espírito, mas também é guiado pelo Espírito. Então o Filho de Deus, na sua vida, ele não apenas é capacitado pelo Espírito para realizar determinadas atividades boas, nada disso. E além disso, isso também é verdade, mas o Espírito Santo também guia, nos direciona, nos conduz a Deus, nos faz ter fome e sede de Deus e da sua palavra. Essa chama que há no nosso coração, esse desejo que nos faz amar a Deus e buscar ao Senhor, que nos faz desejar estar na sua presença, na sua casa, ouvindo a sua palavra, provém de um Espírito, o Espírito Santo de Deus, que anela por Deus. Então, o primeiro ponto, de novo, a nossa oração, ela é uma oração trinitária. O segundo ponto, nós precisamos da ajuda de Deus para orar a Deus. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, porque nós não sabemos como orar, sequer de que forma nós podemos ou devemos orar. E o terceiro ponto é que nós precisamos pedir esse auxílio do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e nos guiará, nos conduzirá à vontade do Pai, à vontade de Deus. E aqui, irmãos, nós lemos que essa oração, essa intercessão do Espírito com gemidos inexprimíveis, o que isso significa? O que seriam esses gemidos? Né? Sons talvez inaudíveis? Pode ser. Mas a intenção do texto aqui é dizer que o Espírito Santo nos conduz à presença do Pai com uma fome intensa por Deus. O Espírito Santo é quem coloca no nosso coração o prazer de orarmos, o prazer de sermos conduzidos à presença de Deus e mais, de desfrutarmos de Deus. Esses gemidos inexprimíveis têm tudo a ver com fervor na oração, fervor espiritual.
Vocês já perceberam que muitas vezes, isso acontece com todos nós, nós fazemos orações muito mecânicas, né? Muitas vezes, orações, frases que são às vezes decoradas, não é? Algo mecânico. Mas quando o Espírito Santo, irmãos, de fato, está orando conosco e por nós, algo diferente acontece. Porque o Espírito Santo é esse que coloca, que acende essa chama no nosso coração, que nos conduz à presença de Deus com sinceridade e com integridade, nos faz buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Quando o Espírito Santo está orando conosco e por nós, nós somos guiados à palavra de Deus para orarmos corretamente. Como que podemos discernir qual é a vontade de Deus? O que agrada ao Senhor? Irmãos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que tipo de oração Deus aceita, como Deus deve ser adorado, como devemos orar. Então, o Espírito, que é o autor da Escritura, conforme Paulo vai dizer, é esse mesmo Espírito que nos conduz a como orarmos através da palavra, através da Escritura. É por isso que nós devemos sempre ter a palavra nos nossos corações. É por isso que nós devemos sempre ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra. Por quê? Porque no momento da oração, no momento que estivermos na presença de Deus para orar, o Espírito Santo nos fará lembrar das palavras que nós também lemos e estudamos. Muitas pessoas pensam que talvez ler e estudar a palavra é algo muito humano, né? Muito carnal, entre aspas, mas pelo contrário, ler e estudar a palavra, irmãos, é algo altamente espiritual. Porque quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais a nossa mente está ficando saturada da palavra de Deus. E quando nós vamos orar, mais essa palavra, ela transborda dos nossos lábios em adoração a Deus. Nas Escrituras nós encontramos pelo menos, no mínimo, aí 150 orações. Que são orações cantadas, que são salmos. Então, quando nós lemos e estudamos a palavra do Senhor, é automático. O Espírito Santo, que nos conduz em oração, ele nos faz lembrar das palavras. Há uma oração belíssima na Bíblia, por exemplo, a oração de Jonas. Quando Jonas entra lá na barriga do grande peixe e fica em meio à sua densa escuridão ali por 3 dias, a Bíblia nos relata uma linda oração do profeta Jonas. E aquela oração, irmãos, nada mais são do que as pequenas partes e citações de outras partes da palavra de Deus. Então Jonas, por exemplo, na barriga do grande peixe, ele ora a palavra de Deus. Outro exemplo, e talvez o maior, talvez não, com certeza é o maior, é Jesus Cristo. Quantas orações de Jesus Cristo nós vemos na Bíblia? E ele está orando, por exemplo, salmos. Quando ele está na cruz, por exemplo, e ele está sentindo ali a terrível dor da ira de Deus pelos nossos pecados, qual a oração de Jesus? Deus meu, por que me desamparastes? Ele está orando um salmo inspirado. Então, o Espírito Santo, ele nos conduz na oração, ele nos guia, ele nos faz orar da maneira correta, com gemidos inexprimíveis, ou seja, há um fervor espiritual real e verdadeiro. Por isso, irmãos, se nós, por algum motivo, seja lá qual for, seja por falta de prática, ou seja por simplesmente frieza espiritual, nós não estamos orando com o fervor devido, com a vontade devida, nós precisamos pedir o auxílio do Espírito, porque nós não sabemos orar como convém. Isso é um fato. Nós precisamos pedir a ajuda de Deus para orar a Deus. É óbvio que tudo na nossa vida, nós precisamos da ajuda de Deus, tudo. Seja para trabalhar, seja para educar os nossos filhos, seja para cuidar da nossa família, tudo. Jesus falou, olha, sem mim,
nada podeis fazer, nem orar. Nem orar. Vocês não conseguem e não podem orar como convém sem a minha ajuda, ou seja, sem a ajuda do próprio Deus. Por isso, irmãos, é tão importante na nossa vida nós cultivarmos um relacionamento com o Senhor. E como que se cultiva um relacionamento? Com a prática. Com a prática. É assim em nossos relacionamentos humanos e é assim também em nosso relacionamento com Deus. Prática de oração, prática de leitura da palavra. Um reformador já dizia: vocês querem aprender como orar? Ore, ore e ore. E ore de novo. Ou seja, como nós aprendemos a orar? Praticando a oração. Praticando o nosso relacionamento com Deus. Então, se nós queremos ser cristãos mais fervorosos na oração, o que nós precisamos? Orar. Irmãos, existem centenas, talvez até milhares de livros sobre oração. Técnicas de oração. Propósito da oração, motivos de oração. Talvez sejam milhares de livros escritos por causa da oração. Primeiro, pela importância do tema, pela importância da oração. Mas, porque também talvez seja um assunto muito vasto, que é de fato. Mas, irmãos, o melhor livro, o mais poderoso livro, o mais profundo livro sobre oração é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então nós cultivamos esse relacionamento com o Senhor, através do Espírito, e assim nós aprendemos a orar de fato, lembrando sempre, porque na nossa fraqueza, nessa nossa limitação, nessa nossa impossibilidade de orarmos da forma correta, nós precisamos de Deus, nós precisamos da ajuda de Deus. Então, Senhor, ajuda-me a orar como convém. Senhor, ajuda-me a orar a sua palavra da forma que vai agradar o Senhor. Lembrem-se, irmãos, sempre, no nosso relacionamento com Deus, nós sempre devemos buscar a Deus, não pensando no que nos agrada, mas é, Senhor, o que lhe agrada, Senhor? O que agrada ao Senhor? Senhor, quais são as palavras que eu devo usar que lhe agradam? Senhor, que tipo de pedido nós devemos fazer que lhe agradam? Abra sua Bíblia, um pouco mais à frente, em 1 João, no capítulo 5. João, no capítulo 5, os versos 14 e 15, o apóstolo vai nos ensinar, olha: e esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, então estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Essa é a confiança da oração. A confiança de que se nós oramos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, então estamos certos de que obtemos o pedido que fizemos a Deus. Talvez não seja agora, talvez não seja essa semana ou esse mês, mas com certeza absoluta, se nós oramos segundo a vontade de Deus, que está revelada na sua palavra, nós sabemos que Ele não apenas ouve a nossa oração, mas Ele também responde a nossa oração. Então, irmãos, voltando, para que nós possamos concluir. Nossa oração é uma atitude trinitária. Nós oramos ao Pai, pela mediação do Filho, através do poder do Espírito Santo. Toda a Trindade está envolvida na nossa oração. Segundo ponto, nós precisamos da ajuda de Deus para orar a Deus. Nós precisamos do Espírito, porque não sabemos orar como convém. Somos verdadeiros ineptos. Essa que é a verdade. Não sabemos o que orar, como orar, ou da maneira correta de orar, senão pela ajuda de Deus. Até para isso nós precisamos. Irmãos, nós precisamos da ajuda de Deus até para escovar os nossos dentes.
para abotoar o botão dessa camisa. Eu preciso da ajuda, da graça e da bondade de Deus sobre mim. Quanto mais orar. Em terceiro lugar, o Espírito Santo nos conduz à verdadeira oração. A oração baseada na sua palavra. Que é a oração que é ouvida por Deus. E é a oração que é respondida por Deus. Então, concluindo, o que nós podemos aprender sobre isso é que nem todos oram de verdade. Nem todos oram de verdade. Porque a verdadeira oração é dirigida ao Pai, por intermédio do Filho, pelo poder do Espírito. Essa é a verdadeira oração que chega no trono de Deus. E há um versículo em Isaías, capítulo 59, Deus dizendo, olha, os meus ouvidos não estão fechados. Os meus ouvidos estão abertos para as suas orações. Orem. Busquem a Deus. Irmãos, na história da igreja, quando nós nos deparamos, entre aspas, aí, com os ícones da história do cristianismo, todos foram homens e mulheres de oração. Estudavam muito a palavra? Estudavam. Pregavam muito? Pregavam. Escreviam muitos bons livros? Também. Mas a principal atividade desses homens e mulheres que ficaram marcados, registrados na história, é que eram homens e mulheres de oração. E oração, irmãos, não é gastar tempo. Vou gastar o meu tempo aqui com Deus, né? Ou vou perder o meu tempo. Muito pelo contrário. Oração é investir tempo. Investir em relacionamento pessoal com Deus. Irmãos, se nós soubéssemos o poder que tem esse relacionamento, não é? Quanto tempo mais nós ficaríamos na presença de Deus orando? Quanto tempo? Desfrutando de Deus. Porque se a Trindade está envolvida, né, na oração, então a oração também é um desfrutar da Trindade. É um desfrutar de Deus. Olha que maravilha. Na oração nós desfrutamos da presença e da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Quer motivo melhor do que esse para orar? Desfrutar de Deus? Talvez tudo que a gente peça, claro que não é assim que funciona, mas numa hipótese, tudo que a gente pedir, nada seja atendido. Nada, zero. Zero de 100 orações, zero. Nenhuma atendida. Mesmo assim, já valeu a pena. Por quê? Porque nós desfrutamos de Deus. Nós oramos com Deus e oramos para Deus, na presença de Deus, com a ajuda de Deus. Irmãos, nós precisamos orar. E para encerrar, nós aprendemos na palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus, o Filho bendito de Deus, nos ensinando que o Espírito Santo, Ele é o Espírito da verdade e é Ele quem nos conduz a toda a verdade. Abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos aprender que é o Espírito Santo, o enviado do Filho, que nos ensina toda a verdade. João 16, a partir do versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se permanecerdes em mim, olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Como que nós chegaremos a isso? Como que nós permaneceremos em Cristo, e a sua palavra permanecerá em nós? Pela ajuda do Espírito. E o próprio Senhor Jesus vai explicar isso aqui. Nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo, ou seja, a vossa alegria, seja completa. O meu mandamento é este,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Irmãos, como ser amigo de Jesus, fazer o que Jesus manda segundo a sua palavra, com a ajuda do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, com o auxílio do Espírito Santo. Perdão, eu estava lendo João 15, né? Os irmãos estão acompanhando, eu estava lendo João 15, tá? Agora sim, lendo João 16, a partir do verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convenho-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito, não virá. Não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, olha só, quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Consolador, o Espírito Santo, o enviado, ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos guiará à verdade. Então, qual é um dos principais ministérios do Espírito Santo? Nos guiar à verdade. Como nós sabemos se um cristão verdadeiro está cheio do Espírito Santo? Se ele é guiado, conduzido à verdade. O Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Verso 14, ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo, ele glorifica, ele é um holofote que acende uma luz incandescente sobre Cristo. Então, o ministério do Espírito Santo é nos guiar à verdade e nos conduzir a Cristo, para que Cristo seja, então, glorificado. Por isso, irmãos, daí a importância da oração, mas a oração verdadeira, a oração que acontece no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar então? Senhor, obrigado, ó Pai, pela sua palavra, que o Senhor abençoe a sua própria palavra e nos traga edificação, nos traga consolo, conforto, e que o Senhor nos ensine a orar, e que o Senhor nos fortaleça na oração, que nós possamos crescer mais em intimidade com o Senhor. É o que nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus vos abençoe.